Olá! Muito boa noite. Estamos aqui diretamente da Central Descomplica de Estudos para mais uma aula. Vamos fazer uma revisão hoje de um tema que muitas pessoas perguntam, tá? Ele nem sempre é um tema que cai diretamente, mas ele permeia muitas questões. Os cenários que ele cria permeiam muitas questões. Vamos falar sobre neoliberalismo nesse primeiro tempo, tudo bem? Hoje a nossa intenção é falar sobre o neoliberalismo, tá? Vamos falar um pouco, obviamente, dos antecedentes, da construção do neoliberalismo, mas vamos tentar passar pelo máximo de conteúdo possível, porque, obviamente, é uma revisão e quanto mais a gente consegue ver, melhor. Tudo bem? Vamos começar. Quem está comigo? Deixa eu olhar. Acredito ser Bibi Fortnite. Deixa eu ver. Bibi Fortnite está conosco, então você sabe, qualquer coisa, ela tá aí no chat. Quanto tempo, Bibi? Feliz ano novo. A gente não se fala há um tempo. Enfim, Bibi Fortnite está conosco e ela falou aqui que vai me mandar tudo, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Vamos fazer um pouquinho de antecedentes, tudo bem? Vamos fazer um pouquinho de antecedentes, tá? Primeira coisa que eu espero que vocês não confundam. Hoje nós temos várias pessoas que se dizem e que são liberais, tudo bem? As pessoas são liberais. As pessoas falam assim, não, eu acredito num pensamento liberal. Tá? Eu tô falando principalmente, aqui eu tô falando da estética econômica, tá bom, gente? Muitas pessoas falam liberais. Então é óbvio que existe até hoje um pensamento liberal, uma ideia liberal, uma lógica liberal. O que é essa lógica liberal? É uma lógica que acredita num mercado, numa economia muito livre. É uma lógica que acredita que as empresas precisam ter o controle e a liberdade para fazer com que os cenários econômicos aconteçam. E assim fazer girar a economia, trazer dinheiro, criar emprego e etc. Tudo bem? Então vamos lá. Isso é um pensamento liberal. Então quando uma pessoa fala hoje para você assim, não, eu tenho um pensamento liberal. Eu acredito que o mercado ele precisa ser livre, eu acredito que as empresas precisam ter liberdade para fazer seus projetos, eu acho que o mercado ele tem que atrair investimento. Isso é muito comum e nada de certo ou errado, é só uma visão liberal da coisa, tá? Isso existe. Isso existe. Agora, você não pode confundir o liberalismo e o neoliberalismo, tudo bem? É isso que a gente não pode confundir. Então, até para a gente fazer um antecedente aqui, vamos fazer rapidamente aqui uma ideia. Quando a gente fala do liberalismo, óbvio que o pensamento liberal vem desde o liberalismo, a gente não pode esquecer disso, tá? O liberalismo, ele tinha como uma característica um Estado não atuava na economia. Tudo bem? Isso aqui era o padrão. O Estado não atuar na economia. Tanto é que a gente tanto falava na tal mão invisível. Tá? Que não é somente, mas é basicamente a oferta e a procura. Daí a ideia de que não precisa do Estado para regular a economia. A economia ela é autorregulável, tá? É daqui que vem essa ideia. Não. A economia ela é autorregulável, ninguém precisa fazer nada. Você pode deixar que a própria oferta e procura resolvem esse problema. Não, a gente pode deixar. Isso era o liberalismo enquanto modelo. Um modelo em que o Estado não atuava na economia. Obviamente, o liberalismo ele é dotado de pensamentos liberais. Óbvio. Tudo bem? Então é por isso que hoje uma pessoa pode falar sim que ela segue uma linha liberal, ela pode falar que ela segue uma lógica liberal, a pessoa pode falar hoje que ela é liberal. Óbvio, porque tem toda uma linha de pensamento aqui em cima. Mas não confunda. A gente não vive mais um liberalismo, a gente vive um neoliberalismo, que é uma coisa diferente, que é o tópico da aula de hoje. Mas ele é uma coisa diferente. Tudo bem? Parecido em algumas coisas? Óbvio que ele é parecido em algumas coisas, mas tem uma enorme diferença. Qual é? O Estado atua na economia.
Não diretamente, não principalmente, mas ele atua na economia. E isso é uma diferença brutal. Brutal de um momento para o outro. Tudo bem? Então, só para a gente começar, vamos lá. Esse liberalismo, ele vai entrar em crise, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma cor boa. Ele vai entrar em crise, então vamos lá. Esse liberalismo, ele entra em crise na crise de 29. A crise de 29 é a crise do liberalismo, tá? Hansen, por quê? Porque muitas pessoas, com razão, vão falar o seguinte: o Estado deveria ter feito alguma coisa na crise de 29. Por quê? Porque olha o cenário. Imagine que os empresários de um momento, os donos das fábricas, os donos dos negócios, começam a tomar uma atitude que no médio e longo prazo ela é ruim, tá? Imagina você que, vamos supor, hoje as pessoas falam, olha, não, vamos cortar o salário, a gente está dando muito dinheiro de salário, tá? Vamos botar R$100 de salário. Imagina os caras tomam essa atitude. Óbvio que ela é uma atitude ruim, não só para todos os funcionários, mas para o próprio mercado. Esse mercado não vai ter dinheiro para comprar nada daqui a pouco, se cada um passa a receber R$100. Isso é uma atitude ruim. Se isso acontece hoje, o Estado, ele tá lá e fala o quê? Ei, que isso? Tá maluco? Não pode. Existe salário mínimo, existe isso aqui, a sua atitude é ilegal por isso, e eu, como Estado, te proíbo de fazer isso. Então existe a figura do Estado. Mas na crise de 29, uma série de erros foram tomados, e não existia na economia a figura do Estado com órgãos econômicos, com uma pessoa responsável pela economia, com alguém que pudesse responder por isso. Não tinha. Porque o Estado ele tinha outras preocupações militares, territoriais, políticas, mas não econômicas. Então, quando estoura a crise de 29, estoura também o liberalismo. As pessoas falam, ó, acabou. Não dá mais, não dá mais. O Estado, ele tinha que estar aqui para resolver isso. Não, estamos diante de uma crise. Ah, beleza, então a gente precisa de um novo modelo. Ah, beleza. E aí quem vai ser esse novo modelo? Vocês sabem, vai ser o keynesianismo. Que eu não vou entrar aqui em grandes detalhes. Não vou entrar em grandes detalhes, mas você sabe que assim que estoura a crise de 29, vira um caos, desemprego, empresas fecham. Vai ter uma mudança de governo nos Estados Unidos, vai entrar o presidente Franklin Delano Roosevelt, que vai chamar a galera e vai falar assim, beleza, nós vamos fazer um novo acordo, que é o famoso New Deal, que é o quê? O Estado nunca mais vai ser invisível. Essa história de Estado não atuar na economia não existe mais. Não existe, tá? Isso não existe. Num momento desse de crise, a gente poderia ter feito alguma coisa, e não fizemos. Então isso não existe mais. O Estado vai atuar. Eu posso não saber exatamente como, mas o Estado vai atuar. E aí algumas pessoas já sugeriam, tá, naquele momento, que fosse tomada uma atitude que hoje a gente lê como um neoliberalismo, que seria um Estado parcialmente interventor, tá? Um Estado não totalmente interventor. E algumas pessoas defendiam um Estado muito mais interventor. Então essa discussão, gente, ela existe desde a década de 30. Se o Estado vai atuar mais ou menos. Era certo que não dá para ser invisível. Isso aqui ficou para o passado. É por isso que eu falo que algumas pessoas hoje têm pensamento liberal, mas ela não quer o liberalismo. Tudo bem? Ela quer a raiz do pensamento, que é uma economia livre, que é o Estado não intervindo nas coisas. Algumas pessoas trazem isso até para o campo pessoal. Não é o foco da aula de hoje, mas algumas pessoas trazem, algumas pessoas falam assim, não, eu acho que o Estado ele não tem que se meter na vida das pessoas. Acho que o Estado ele não tem que regular a vida das pessoas. Então, assim, é óbvio que o pensamento liberal fica, mas esse modelo em que o Estado não atua, ele não existe mais. Entre as opções, a escolhida foi a do keynesianismo. Nesse keynesianismo, o que a gente enxerga? A gente enxerga um Estado interventor, também chamado por algumas pessoas de Estado controlador. De novo, como não é o foco da aula, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu posso citar.
Lembra que o Estado passou a ser o agente que cria emprego, o Estado passou a ser o agente que aumenta salário, o Estado ele criou leis trabalhistas, o Estado ele criou salário mínimo. Porque o que muita gente não entende é o seguinte, Hansen, então todas as empresas passaram a ser do Estado? Claro que não. Claro que não. Ah, claro, a Ford era do Estado? Claro que não, a Ford era do Henry Ford e do seu corpo de sócios. Não, o Estado não passou a ser dono de tudo, mas ele passou a ser o agente interventor de tudo. Então, beleza, a fábrica da Ford é da Ford. Mas eu como Estado falo, olha só, o salário mínimo é esse. A carga de trabalho máxima é essa. Não pode trabalhar domingo, ou pode trabalhar domingo, mas eu, Estado, agora eu tô aqui, ó, atuando. E o Keynes, né, o grande pensador, o John Maynard Keynes, que é o pensador por trás do keynesianismo, ele falava, olha, a gente precisa primeiro criar uma situação de estabilidade, ou seja, uma situação em que muitas pessoas tenham emprego, que a gente vai chamar de pleno emprego. É uma situação em que um país ele tem uma oferta de emprego que vai abarcar pelo menos grande parte da população, dando uma sensação de estabilidade, de segurança. As pessoas não podem estar o tempo todo achando que vão perder o emprego. Por que elas não podem estar achando que vão perder o emprego? Porque isso faz com que elas não comprem. Para e pensa. Uma pessoa acha que ela está instável no trabalho dela. Tá estranho, eu tô me desentendendo com o meu chefe, eu tô me desentendendo com a minha equipe, eu recebi um feedback ruim. Tem várias coisas que fazem as pessoas ficarem inseguras. Você acha que essa pessoa compra um apartamento novo? Ou troca de carro? Ou começa a pagar uma viagem grande para a família? Não, ela não faz isso. Por quê? Porque ela está insegura no trabalho. Então o Keynes falou o seguinte, a gente tem que criar um cenário em que as pessoas vejam que tem bastante emprego, em que as pessoas vejam que tem emprego para todo mundo e que se você perde um emprego aqui, você tem outro emprego ali, e com um salário mínimo alto, para as pessoas saberem que elas vão ganhar dinheiro e que elas vão ter emprego, e com menos carga de trabalho, para que elas tenham tempo para gastar. E a gente tem que fazer isso tudo para fazer a economia girar. Isso tudo foi pensado para fazer a economia girar. Tanto é que o keynesianismo, tá? Ele também é chamado de welfare state, ou estado de bem-estar social. Por quê? Porque ele trouxe uma coisa que não tinha, um salário maior, o direito, tá? E isso vai fazer com que tenha um grande crescimento. Óbvio, vai dar um grande crescimento. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. O quê? Ó, se a gente fosse botar uma data, o keynesianismo ele iria mais ou menos de 1933 a 1989, tá? O keynesianismo durou mais ou menos isso. Chega uma hora que a população cresceu, que o salário mínimo está alto, porque salário mínimo está aqui, aí você vai aumentando o salário mínimo ao longo do tempo, daqui a pouco ele está alto, com uma população maior, com uma concorrência maior, porque a gente não pode esquecer de uma coisa. Aqui, nos anos 30, a gente está passando por grandes reformas. Grandes reformas. Os governos estão aumentando o seu poder. Tá? É Estado Novo no Brasil, é regime totalitário na Europa. Os governos estão aumentando o seu poder. Estão cada vez mais... Então é um período de grandes reformas. Só que logo no final dessa década explode a Segunda Guerra Mundial. E os principais concorrentes dos Estados Unidos vão sair da guerra destruídos. E aí, Estados Unidos, em 45, ele tem um rival, que é a União Soviética, mas que ela lidera um bloco socialista. Então eu tenho Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, em que os meus principais concorrentes, com destaque para os europeus, estão destruídos. Ou seja, o mercado é meu. Estados Unidos vai viver um auge nos anos 50 e 60. Não à toa, a gente vai ter os planos de financiamento da Guerra Fria. Plano Marshall, tá? Para reconstruir a Europa. Plano Colombo, para reconstruir o Japão e investir na Ásia, para impedir o avanço do socialismo lá. E a Aliança para o Progresso, o programa de investimento em ditaduras na América Latina. Então, os Estados Unidos ele vai ter um momento de crescimento econômico muito grande. E até ali tudo bem. Só que gasto público, salário, funcionário público, criar emprego, cara, é muita coisa. E aí as pessoas começam a questionar esse keynesianismo, do tipo, keynesianismo, você vai aguentar? Você vai aguentar?
E aí cresce essa corrente que fala assim, cara, não é possível. Não é possível, isso aqui não está certo. O Estado não vai aguentar o próprio peso. E aí nasce a escola econômica de um cara chamado Milton Friedman, que ele é considerado o pai do neoliberalismo, o grande teórico por trás do neoliberalismo, que era um cara, professor da Universidade de Chicago, por isso a gente vai chamar de Escola de Chicago, em que o Friedman, ele critica muito esse Estado altamente interventor. E ele faz um grande resgate do pensamento liberal, mas o Friedman não pede o liberalismo de novo. O Friedman pede um neoliberalismo. Ele fala, beleza, mas a gente precisa fazer alguns ajustes. Que ajustes vão ser esses? O Estado não vai ser mais ausente. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas eu quero que você entenda que enquanto está rolando o keynesianismo, vai surgir o pessoal da Escola de Chicago. Tá? Escola de Chicago essa que tem o Milton Friedman como grande pensador. Milton Friedman, vencedor de Nobel da Economia, óbvio. É um cara extremamente qualificado. E essa escola de Chicago, ela vai influenciar economistas pelo mundo. E as pessoas acabam chamando esses economistas de Chicago Boys. Tá? Como, por exemplo, o caso do Chile. O Chile, ele vai aplicar as ideias, nos anos 70, as ideias do neoliberalismo. O Chile é um grande teste para as teorias do Friedman. Tá bom? Tanto é que os economistas chilenos eram chamados de Chicago Boys. As pessoas que seguiam a linha da escola de Chicago. É uma linha muito ligada às privatizações, é uma linha muito ligada à redução do papel do Estado. É uma linha muito ligada a diminuir a intervenção do Estado em muitas áreas. No Brasil, o principal Chicago Boy era o Paulo Guedes, atual ministro da Economia. O atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele era chamado de Chicago Boy brasileiro. Justamente por esse pensamento aqui, que é o precursor da teoria neoliberal. Hansen, só um minuto. Se nos anos 70 a gente já tinha esse cenário, por que a gente não aplicou logo? Por que você não vira logo neoliberal e resolve tudo? Porque a vida não é tão simples assim. Tá? Hansen, não entendi. Vou te explicar. Você virar neoliberal é você tirar aquele estado que foi chamado de estado de bem-estar social. É você tirar da população o seu emprego público. É você tirar da população a opção de votar e escolher o presidente que faz as melhores propostas para a economia no sentido mais direto. Porque até hoje, obviamente, todo presidente tem que fazer proposta para a economia, ou deveria. Mas naquela época, você ia ser funcionário público. Muitas pessoas imaginavam isso. Ou era esperado do Estado várias e várias normas para a economia, porque a gente vivia numa lógica de Estado interventor. Então, quem fosse assumir a economia, fosse assumir o país, assumia também a responsabilidade de tomar as decisões econômicas. Quando você começa a tirar isso, quando você começa a tirar do Estado essa responsabilidade e jogar para as empresas, é óbvio que a população vai responder mal. É óbvio. Mas havia um medo. Qual era o medo? Você cortar medidas do Estado, vai começar a surgir movimentos que pedem de novo as medidas do Estado. E esses movimentos, historicamente, estão muito ligados à esquerda. E lembra que a gente estava na Guerra Fria. Estados Unidos, ele não queria ver surgir nos Estados Unidos movimentos de esquerda, que surgiam por várias razões, principalmente pela questão racial nos Estados Unidos. Mas ele não queria ver isso num âmbito maior. Imagina, os Estados Unidos começam a cortar medidas públicas e no meio da Guerra Fria começam a surgir movimentos de esquerda nos Estados Unidos. Isso era um pesadelo. Então, mesmo com um Estado difícil, segurando um custo enorme, eles seguraram o keynesianismo por mais um tempo. Seguraram. Não, vamos segurar isso por mais um tempo. A gente não pode dar brecha para movimentos de esquerda. Já nos anos 80, com a crise da União Soviética, com a crise do Estado keynesiano,
O Estado já não aguentava mais pagar as contas, gente. Olha o Brasil nos anos 80. É um Brasil que vivia em crise. O Estado estava realmente quebrado, realmente quebrado. Ele não tinha dinheiro para pagar as próprias contas. Tudo bem? Então, diante desse cenário, começa-se a discutir a transição para o neoliberalismo. Eu vou fazer isso, mas primeiro você pode tirar o print se quiser, enquanto eu estou olhando aqui. Ó, tem mensagem de Bibi Fortnite. Vamos lá. Andriele já começa com uma pergunta muito complexa. Fala o seguinte, ó. Quais são as metamorfoses do trabalho causadas pela precarização dele? Ô, Andriele, isso é... Quais são as metamorfoses do trabalho? As metamorfoses, as grandes transformações que a precarização do trabalho traz, é uma tendência à maior precarização do trabalho. A gente tem que entender o seguinte, se você está vendo uma precarização do trabalho, é porque as pessoas passaram a ter que assumir ou aceitar condições precárias. Imagina um lugar que tem emprego e que as pessoas conseguem arrumar renda. Aí alguém vem e oferece um trabalho muito precário, essa pessoa fala, você está maluco, eu não vou aceitar isso. Se você está vendo a precarização do trabalho, é importante você entender que antes da precarização do trabalho, começa a haver uma falta de emprego, uma falta de opção, uma falta de renda e uma consequente situação de desespero da população, a ponto de você aceitar uma situação precária para trabalhar. Tá? Então, quando você fala da precarização do trabalho, quais são essas metamorfoses? Essas metamorfoses são, na verdade, fruto de um contexto em que você tem baixa perspectiva de arrumar um emprego bom, você tem baixa perspectiva de renda, o custo de vida está alto, você tem as contas batendo à sua porta, e aí você aceita condições piores. Então, as pessoas falam muito da precarização do trabalho, e devem falar mesmo, mas discutir precarização do trabalho é pouco. A precarização do trabalho, ela passa pela precarização de um cenário econômico, de um cenário de inflação, de aumento do custo de vida, da renda que não dá certo, de trabalho infantil, de pessoas largando escola para trabalhar. Então, quando você me pergunta das metamorfoses, por isso que eu falei que é uma pergunta complexa, eu não estou falando só do trabalho. O trabalho, ele é claramente a ponta desse iceberg, em que as pessoas falam assim, caraca, eu vou aceitar isso. Eu vou aceitar receber menos que o salário mínimo para trabalhar horas e horas numa situação horrível, mas é o que tem. Então, quando você me pergunta da metamorfose, eu quero que você pense numa metamorfose social, de empobrecimento, de dificuldade para pagar as contas, no Brasil, por que não, de aumento de casos de fome. Tá certo? Então eu quero que você fale num cenário econômico que não consegue gerar emprego suficiente. Num cenário em que você tenha informalidade, ou seja, pessoas trabalhando sem carteira assinada, ou seja, os direitos trabalhistas não são garantidos e nem a arrecadação de impostos. Então, essa sua pergunta ela é boa, mas assim, daria pra gente ficar muito tempo discutindo. Mas o que eu te respondo, André, é que a precarização do trabalho ela é o resultado de uma precarização de um cenário, de um momento em que as pessoas com baixas perspectivas e com grandes necessidades aceitam trabalhos precários. Tudo bem? Então, assim, é por isso que é uma situação muito ruim, é muito grave a precarização do trabalho. O João tá falando assim, pode pedir pro professor falar dos bilionários na China que estão sendo perseguidos? O Jack Ma do AliExpress criticou a China e sumiu, e o LinkedIn, bilionário dos jogos, foi envenenado. O cenário pode propiciar a fuga de capital e atrasar o desenvolvimento da China? João, sua pergunta ela é muito boa, muito boa. Realmente, situações bizarras, né? As pessoas sumiram, os bilionários sumiram da China. Só que o que acontece? A gente não pode esquecer de uma coisa, gente. A China, ela é um país que tenta tomar atitudes globalizantes, atitudes neoliberais, quando a gente pensa em mercado, mas a China continua sendo uma ditadura unipartidarista. Só o Partido Comunista manda. O atual presidente, o Xi Jinping, foi super bem avaliado pelo partido, tá? Pelo Partido Comunista, e ele transformou o seu mandato em vitalício. Então a gente está falando que a China é comandada por um cara e por um partido que tem poder vitalício e que funciona com as amarras e forças de uma ditadura. Então a gente não pode esquecer que quando a China toma certas atitudes, não tem ninguém que a trave ali dentro. Porque o próprio partido, ele é o único, não tem oposição, ele toma as decisões. Se a China decidiu perseguir esses caras, se a China decidiu, por exemplo, pegar uma porcentagem da fortuna deles e eles não gostaram, independente do que a China tenha decidido,
Isso pode afastar investimento? Pode, isso pode afastar investimento. Mas isso é certo? Não, isso não é certo. Por quê? Porque se de um lado a China ela toma essas atitudes que afastam o investimento, por outro, ela tem poder para tomar atitudes que atraem investimento. Então, assim, infelizmente as pessoas esquecem. Esquecem. Ah, nossa, o cara foi perseguido ali. Nossa, você viu o que a China fez? Ela abriu o capital com o menor valor do mundo, com a maior valorização. Uma galera bota dinheiro. Então, assim, a China é um caso muito à parte. Muito à parte. Então, ao mesmo tempo que ela toma atitudes bizarras, ela tem muita força para reverter. Por quê? Ela tem uma reserva de dinheiro de trilhões de dólares, maior população do mundo hoje, tem as cidades mais tecnológicas, pelo menos em projeção, do mundo, vai passar os Estados Unidos nessa década. Para e pensa, você é um cara que tem muito dinheiro. Nossa, a China está tomando atitudes bizarras. Aí vem a notícia. Em 2028, a China vai superar os Estados Unidos. Aí você pensa, eu quero que o meu dinheiro esteja onde vai ser a maior economia do mundo? Óbvio. Então é difícil responder, porque o mercado, a economia, ela é uma ciência exata com pensamento humano. Os empresários tomam decisões o tempo todo. Então os melhores empresários tendem a tomar melhores decisões. Mas investir, não investir, botar dinheiro, retirar dinheiro, isso é uma coisa que passa pela noção da escolha humana. Então é por isso que o assunto é tão interessante. A Vitória falou assim, o estopim do neoliberalismo no mundo foi a vitória do bloco capitalista na Guerra Fria? Perfeito, Vitória, que comentário maravilhoso. Isso não é uma pergunta, é um comentário. O estopim do neoliberalismo é justamente os Estados Unidos vencer a Guerra Fria. Agora eu não tenho mais medo de ser socialista. Sabe por quê? Porque quando alguém falar assim, vamos ser socialistas, o cara vai dizer, eu vou rir. Estados Unidos pensando, né? Eu vou rir, porque eu vou falar para ele, a União Soviética, você quer ir para lá? A União Soviética acabou de ser derrotada. A União Soviética está em crise, a União Soviética desistiu. Esse era o pensamento americano nos anos 80. Se alguém falar que quer ser socialista ou comunista, essa pessoa ela é louca. A União Soviética acabou de ser derrotada. Então o pensamento americano ele se inflou. Não só americano, mas o bloco capitalista inflou. Então, sua pergunta é maravilhosa, Vitória. A Nicole falou, boa noite, Nicole. O modelo neoliberal pode sofrer uma crise semelhante ao que aconteceu com o liberalismo? Pode. Aconteceu em 2008. A crise de 2008 nos Estados Unidos ela foi considerada a crise do neoliberalismo. E a atual crise da pandemia do Covid, eu vou comentar, ela é a maior crise do neoliberalismo. E eu vou explicar para vocês por quê. Então pode sim, da mesma razão. O Estado atuou pouco demais, ou o Estado deveria ter atuado mais. Essa é a discussão. Mas eu vou explicar isso para vocês, Nicole, muito boa pergunta. Elizabeth, fala presidente, fala Elizabeth, você tá bem? Meu amigo vai fazer Unicamp amanhã para medicina, nós sempre assistimos suas aulas juntos, poderia mandar boa prova pro Ari? Ari, pelo amor de Deus, Ari, ótima prova amanhã. Eu quero que você respire, tá bom? Eu quero que você tenha uma ótima noite de sono. Eu quero que você já prepare a sua cabeça. Tome decisões importantes antes, não toma na hora. Entendeu? Não toma na hora. Vai em paz e faz seu melhor. Hansen, vou chegar nervoso, igual todo mundo. Então chega, relaxa, respira, se encontra. Tô nervoso, vou começar a ler a prova, vou sentar, vou comer alguma coisinha. Pô, beleza, pronto, já tô pronto, já consigo ir. E aí vai, tá bom? Mas ótima prova e eu desejo tudo de melhor, não só para você, mas para todo mundo que fazer o Unicamp. Tá bom? Beijo, Ari. Obrigado, Elizabeth, pela mensagem. Já deixei da print, mas vou dar mais uma chance, hein? Última chance, ó. Foi o print, hein? Última chance. Bibi Fortnite, a gente já começou o ano voando, hein? Respondendo todas as perguntas. Que isso? Que isso? Vambora. Vamos lá. Vamos continuar. Tá? Beleza. Chegamos aonde? Chegamos em 89. Tá? 1989. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um encontro que vai gerar um documento que na época não tinha esse nome, mas que depois ganhou esse nome, o Consenso de Washington. Aliás, eu queria mandar um abraço para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, tudo bem? Que hoje assistiu simplesmente parte da população que não aceitou a derrota do Trump e invadiu o Congresso.
invadiu o Congresso. Então, assim, é esse nível de loucura que o mundo tá. Esse nível de loucura, tá? O que a pessoa que invadiu o Congresso imaginou? Eu vou entrar no Congresso americano e vou gritar na cara dessas pessoas porque elas vão ter que botar o Trump, que perdeu na eleição, no poder. Vou fazer isso. Vou entrar e a polícia nem o exército vai me parar, porque o Congresso deve ser pouco vigiado. Eu vou lá. Enfim. Mas vamos lá, tá? O que aconteceu em 1989? O Consenso de Washington. O que é isso? Tá? Ele é o documento que vai trazer pra gente as bases do neoliberalismo. Ele é uma cartilha que os estados vão receber, tipo assim, querido, agora você sabe o que fazer, não sabe? Agora você já sabe o que fazer. Olha que beleza. Você recebeu a cartilha do Consenso de Washington, tá bom? E aí, a partir disso, a gente vai ver entrar em vigor o modelo neoliberal, ou o neoliberalismo, que começa em 89 e estamos nele ainda, tá? O que a gente vai ver no neoliberalismo? Um controle e uma atuação, tá certo? Um controle das empresas. Um controle das empresas, tá bom? Assim como era no liberalismo, claro. Mas a grande diferença qual é? A gente vai ter um Estado mínimo. Algumas pessoas chamam de Estado indireto. Mas o que você precisa entender é que ele é um Estado regulador. Assim, como assim regulador? É simples, tá? O Estado, ele é um juiz numa partida de futebol. É isso. Se eu perguntar pra você assim, o juiz, ele joga? Não, ele não joga. O juiz não joga. Inclusive, o juiz não pode jogar. Não pode jogar. O juiz tem que deixar o quê? Livre a competição. É isso. O juiz está ali para garantir o quê? Que as regras sejam aplicadas, que as leis sejam cumpridas e para punir quem ele precisa punir. Então, por exemplo, um jogador fez uma falta pesada, ele vai lá e dá um cartão amarelo. O jogador fez uma falta bizarra, uma agressão, ele expulsa o cara. Então, o juiz precisa existir. Mas num cenário perfeito, o que o juiz faz numa partida de futebol? Nada. Nada. Num cenário perfeito, em que ninguém agride ninguém, em que ninguém faz falta, em que não tem impedimento, em que não tem um pênalti. Que isso? O que o juiz faz? Nada. Esse é o melhor cenário possível. É o juiz ficar lá de bobeira. E não, gente, joga aí, pelo amor de Deus, que isso? É o Estado neoliberal. Quando tá tudo bem, o que o Estado tem que fazer? Nada. Nada. Não. Ó, a galera tá pagando salário, o salário tá num valor alto, tá maneiro, estão criando emprego, estão investindo, estão atraindo investimento externo, tá vindo dinheiro de fora, a galera estão criando infraestrutura, estão melhorando os lugares, e o Estado vai fazer nada. O Estado vai ficar ali, de bobeira. Não, tudo bem. Então o Estado, ele atua o mínimo possível. Mas ele existe, tá? Mas ele existe. Por que essa informação é importante? Por causa disso aqui, ó. Tá? O Estado é mínimo, é indireto, ele é regulador. Então, o fato dele ser regulador quer dizer que ele cria regras. Tá? Como assim regras? Salário mínimo é uma regra. Certo? Ele cria regras. O salário mínimo é uma regra. Ó, você quer criar uma empresa no Brasil? Tudo bem, mas o salário mínimo é esse. Então, assim, ele é um agente regulador. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que é característico do neoliberalismo, que é um trauma lá do liberalismo. Qual é? Esse Estado mínimo, ele precisa estar pronto para atuar em crises. Ele precisa estar pronto para atuar em crises. Como exemplo, Covid-19. É aí que muitas pessoas viram
governos ultra neoliberais darem uma estremecida. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa. Ou você é neoliberal e você entende o que você está falando, ou você é neoliberal e entende que você é um regulador, que você tem que criar um bom cenário, que você tem que criar acordos, entrar em blocos econômicos, fazer amizade com países em volta, controlar a moeda. Isso é um Estado neoliberal. Você tem que criar um cenário que atraia investimento externo. Você tem que criar um cenário que incentive empresários a abrirem novos estabelecimentos. E isso é um Estado neoliberal. Ele está ali criando o cenário. Ó, eu vou criar uma lei que vai fazer com que empresários criem mais emprego. Pô, maneiro, pum. Eu, agente regulador. Oi, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de controlar o dólar para a gente poder investir nisso. Ah, não, olha o que eu vou fazer. Vou fechar uma parceria com um país tal para a gente poder trocar comércio. Opa, vou fazer um bloco econômico. É isso que o Estado faz. Ele é um Estado indireto. Ele não está vendendo as coisas, mas ele está criando acordos, cenários, maneiro. Mas você tem que saber de uma coisa. O quê? Que se tiver uma crise, assim como foi a crise de 29, você precisa segurar a onda. Em 2008, aconteceu uma crise grave nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O governo americano foi lá e botou dinheiro, porque é isso que é esperado do neoliberalismo. Qual é o problema hoje? É que as pessoas, elas querem falar. Falar, falar e falar para ter razão. Às vezes eu me questiono se as pessoas querem aprender. Isso me deixa particularmente muito triste. Eu adoro aprender, eu quero aprender. Eu sou um cara muito doido com isso, assim. Eu adoro saber coisa nova e tal. E as pessoas não querem aprender, as pessoas querem estar certas. Hoje, algumas pessoas acham que falar de interferência do Estado é falar de política de esquerda. Essa pessoa, ela só conseguiu demonstrar uma coisa, que ela não tem a menor noção do que ela está falando. Tá? Porque tem um espectro muito grande em ser de direita e um espectro muito grande em ser de esquerda. Tem muita coisa envolvida. Tá? É pressuposto no neoliberalismo que em situações de crise o Estado vai atuar. Qual é o exemplo que a gente vai dar aqui agora? Explode Covid-19. O Estado americano vai lá e anuncia a injeção de 3 trilhões de dólares. Não tem o que fazer. Ó, a economia vai quebrar, hein? Não vai sobrar nada. Beleza, o Estado falou. Entendi, já entendi. É minha vez. Pum, vou lá. É minha vez. Tá? E isso aqui foi importante. E o Brasil deu uma titubeada. Deu uma titubeada, porque o governo ele não queria dar o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial é o grande exemplo. Auxílio para as empresas, auxílio para a população. Ele não correu para dar auxílio para o banco, mas eu nem vou ficar falando isso como se o banco precisasse, mas tudo bem. Mas o auxílio para as empresas continuarem funcionando, ele é fundamental. Auxílio para as empresas aéreas que não tinham ninguém, auxílio para cinemas, teatros, auxílio para a população que não podia trabalhar, certo? Auxílio para a família dos profissionais de saúde. Nossa, tem muita coisa aí no meio, muita coisa aí no meio. Mas é subentendido isso. Então, quando alguém pergunta assim, a crise do neoliberalismo, nenhuma crise se compara do Covid. Por quê? Porque o mundo todo sentiu. O mundo todo sentiu. A Europa está terminando o ano com resultados horríveis, claro. Os estados tiveram que botar um caminhão de dinheiro na economia. É natural. Ah, o Brasil teve uma redução do PIB. Natural, ele até teve um crescimento muito bom no último trimestre. Mas assim, é natural, é uma crise natural, a gente espera. Então hoje a gente vive uma crise do neoliberalismo. Tá? Mas quais são essas regras básicas, Hansen, essa base que você falou? O consenso de Washington ele vai trazer algumas ideias muito clássicas, como a ideia das privatizações. Lembra que a ideia é tirar do Estado o controle da economia. Então você vende as empresas. Uma ideia de abertura econômica. Você tem que abrir o seu país para as empresas de fora entrarem. Tá? Existe uma ideia aqui, escrito, da flexibilização das leis trabalhistas. Ou seja, tem que flexibilizar a lei trabalhista para poder gerar mais emprego.
Isso aqui é um ponto muito complexo, a flexibilização das leis trabalhistas. Por quê? Porque muitas pessoas imaginam que flexibilizar a lei trabalhista significa perder direito. E a gente tem que entender uma coisa. Vários países fizeram suas flexibilizações das leis trabalhistas. Vários. Tá? Mas em alguns, a população continua tendo uma série de direitos, em outros, a população perde muito. O que a gente imagina é que aqueles países que tenham mais dificuldade de atrair investimento, porque não conseguem melhorar outras coisas, como, por exemplo, dar grande rentabilidade, oferecer uma mão de obra qualificada, oferecer um mercado muito interessante, oferecer acordos, tipo, vem trabalhar comigo e eu tenho acordo com 80 países. Então, como eles não conseguem isso, eles acabam flexibilizando mais e mais e mais a lei trabalhista, deixando o trabalhador com realmente bem menos direitos que antes, para ver se consegue atrair empresas que são puxadas por esse quesito. Tá? E a gente não pode esquecer um termo muito importante, que é o termo da desregulamentação da economia. Desregulamentação da economia é o termo que a gente usa para falar da transição da economia keynesiana para neoliberal. Como assim, Hansen? Desregulamentar a economia, gente, é tirar aquilo que regula. E o que regula? As leis, as regras do Estado. Então o que é desregulamentação da economia? É você ir tirando as leis que dão controle da economia para o Estado e criando, na verdade, novas regras que permitam que as empresas cresçam. Tudo bem? Então a gente tem esse cenário. Eu vou responder 2 perguntas que apareceram para eu responder todas, mas eu espero que vocês estejam gostando do tópico. Só lembrando que a nossa próxima aula é sobre comércio mundial. Então aqui a gente criou a base. Eu falei para vocês que agora as empresas vão controlar. E aí no próximo eu vou falar para vocês como é que as empresas estão controlando. Tudo bem? Últimas perguntas. O neoliberalismo esteve presente nas terceiras revoluções industriais com o período da Guerra Fria? Então, o neoliberalismo... Alice, boa noite, Alice. Ele tentou, mas ele não entrou em vigor. Ele só entra em vigor em 89. Tá? Então, a partir dos anos 90, o neoliberalismo ele entra junto com a globalização. E aí é óbvio, o toyotismo, a terceira revolução industrial, ainda em vigor. Mas não, eles não começam juntos. Tá, Alice? E a Vivi, última pergunta. Boa noite, presidente. Boa noite, Vivi. Há a chance do neoliberalismo colapsar e entrar em declínio atualmente, Vivi? A gente não acredita nisso, tá? Por que não? Porque o neoliberalismo entrar em crise significa que os estados vão ter que aumentar a sua atuação. E os estados hoje estão muito quebrados. Principalmente depois da pandemia, os estados estão muito quebrados. Muito. Eles não teriam força para agora simplesmente atuar. Mas de tempos em tempos, a gente passa por grandes renovações. Então, em algum momento, o neoliberalismo ele vai ser revisto. Tá? Ele vai ser revisto. A gente não sabe exatamente para quê. A verdade é que a relação do trabalho, a relação do emprego, a relação da renda, ela está em franca mudança. E nos próximos 10 anos a gente vai viver grandes transformações no mundo. E essas transformações vão pedir novas ações dos estados. Então talvez a gente faça uma revisão. Mas hoje eu não vejo isso com grande força. Por quê? Porque os estados estão mais quebrados que antes. Então eles não têm condição de bancar essa mudança do tipo, agora vai ser assim. Eles não conseguem bancar isso. Tudo bem? Deixa eu sair para esse print. Respondemos todas as perguntas. Que é isso? Olha o print. Foi? Queridos, a gente se vê daqui a pouquinho. Beijo, pose do editor.